Vamos em frente aqui, olha, o SBT e a Record foram notificados pelo Ministério Público do Trabalho por causa da falta de diversidade racial em seus programas e também em seu quadro de funcionários. Coisa parecida já tinha acontecido na TV Globo também, né, Vini? Exatamente, Edgar. Na Globo, que no começo do mês recebeu esse mesmo tipo de notificação pela baixa participação de atores negros na novela Segundo o Sol, né, que é ambientada na Bahia, que segundo o IBGE tem 80% ali da sua população negra, e agora o SBT e a Record também foram notificadas pelo Ministério Público do Trabalho, exigindo aí uma maior representação racial, como você bem disse, Edgar, tanto nas suas produções como também no seu quadro de trabalho. Lembrando que esse documento, primeiramente, ele é recomendatório e tem um prazo aí de 45 dias para que as duas emissoras cumpram aí uma série de medidas que foram recomendadas, né? Não tem punição nesse primeiro momento, mas se essas medidas não forem cumpridas, aí sim pode acarretar numa ação judicial. Entre essas medidas, né, o que o Ministério Público do Trabalho recomenda? Uma implementação de um projeto voltado aí a assegurar a igualdade de oportunidades à população negra para o ingresso nos quadros aí das duas empresas, promover internamente ações de conscientização sobre racismo e na sociedade e também por mensagens publicitárias, programas jornalísticos e na programação em geral, e também assegurar aí a participação de atores e atrizes negros e negras em novelas e programas, dentre outros produtos, a fim de propiciar aí a representação da diversidade étnico-racial da sociedade brasileira. E esse dado, Edgar, essa notificação, ela também é baseada em uma pesquisa que foi feita pelo portal UOL recentemente, depois daquela notificação que a Globo recebeu, em que foi constatado que apenas 8% de atores negros trabalham na dramaturgia das 3 principais emissoras do país. Apenas 8%. Então, Aventuras da Poliana, que é a dramaturgia do SBT, é a trama que possui maior representatividade negra, mas só de 14,5%. A novela da Globo das 7, Deus Salve o Rei, tem apenas um ator negro. E Apocalipse da Record, de 81 atores que fazem a trama, apenas 2 são negros. Então realmente é um número muito baixo e o Ministério Público do Trabalho agora está tentando fazer com que essa representatividade aumente um pouco mais, né, Edgar? Eu acho que é uma medida válida que as emissoras precisam realmente prestar um pouco mais de atenção e de conscientização aí no seu quadro de trabalhadores, né? E aí, meus amigos, porque é um dado, os números que o Vini traz, é um dado que reflete o que acontece também em várias outras áreas, né? Não só na televisão, né? Eu acho que acaba reforçando uma questão que a gente sempre levanta aqui, enfim, com os convidados, essa questão de cota nas universidades, sabe? Tem que ter, tem que qualificar as pessoas para elas terem oportunidade, ocuparem essas vagas. De fato faz diferença, Edgar, sabe? Faz diferença, imagina na publicidade, faz diferença. Você tem que ter a representação de todo mundo para pensar numa coisa que fale com todo mundo, né? E aí? Eu entendo assim. Sim, e aí? Me espanta essa tomada de decisão do Ministério Público, porque primeiro apesar de serem concessões, são iniciativas privadas. Por que o Ministério Público tem que ficar metendo o bedelho numa política, querer instituir cota em televisões, sendo que eu tô falando de um argumento dos anos 90, Edgar. Eu lembro muito bem que grupos, quando a palavra, o vocábulo ONG não era moda e já existiam ONGs, várias ONGs falando, a partir do começo dos anos 90, sobretudo 94, tá? Dizendo que a Globo só colocava negros em funções de escravos e de empregados. Aí quando você ia ver qual é a novela da época da escravidão. Como é que você vai não colocar um negro como empregado numa novela da época da escravidão?
Sinceramente, eu não entendo Mas isso. aí tudo bem, Tony, mas aí quando você tem uma situação como uma novela que é representada na Bahia, que tem 80% da população negra e a maioria dos atores são brancos, aí vai contra aquilo que tá Que é a sendo- realidade. que é a realidade. Eu tenho medo, eu sou contra a participação pública na iniciativa privada. Obviamente, desde criança acompanho a Globo, eu nunca vi a Globo, muito pelo contrário, todos os atores negros que eu conheço, do Milton Gonçalves, passando o Lázaro Brandão e por aí vai, todos foram projetados pela TV Globo. A negritude na minha infância chegava pela TV Globo. Eu não entendo isso. Eu lembro, esse patrulhamento é tamanho. Eu lembro uma vez, teve um livro que se provou ser racista, chamava A Curva do Sino, The Bell Curve. E no ano de 94 a gente colocou esse livro na capa do Caderno Mais da Folha de São Paulo. Aí eu tomei uma representação do Instituto da Mulher Negra falando que o fato de ter noticiado que havia racismo nos Estados Unidos a partir de um livro, abre aspas, denegria a imagem do negro brasileiro. Quer dizer, queriam denunciar uma própria publicação que denunciava o racismo. Eu não entendo isso, mas o que mais me preocupa, muito particularmente falando, a negritude entrou na minha vida a partir da TV Globo. Fala, Caio. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu voto com o Tonholi. Eu fico com o Tonholi quando eu também estranho o Ministério Público ficar enchendo o saco da televisão, porque tem muito negro, tem menos negro, tem pouco negro, tem pouca mulher, não sei o quê. É uma instituição privada. Quando houve... Mas é uma concessão pública, né? Tudo bem, mas é privado, não deixa de ser privado. É dinheiro de comercial que entra ali, que paga os salários e tal. Quando houve ali o fim da escravatura, da noite pro dia, os negros foram libertados, ok, perdão. Só que nem por causa disso, os brancos da época iam abraçar os negros e iam falar, olha, então venha cá, meu irmão, somos irmãos daqui pra frente e tal. Ou seja, esses caras se viram com uma mão na frente e outra atrás. Daí explica um pouco do surgimento de tanta favela lá no Rio de Janeiro e tal. O que eu quero dizer com isso? O ponto de partida não é igual para os brancos e para os negros. Trazendo para a nossa realidade de agora, o século XXI, trazendo para essa realidade de televisão e tal. Hoje em dia, o funil é muito pequeno. Para você passar ali, você conseguir um ponto de visibilidade e tal nas mídias, é muito difícil. Seja para branco, para alto, para gordo, para magro, para negro, enfim. O que você tem que fazer hoje em dia para conseguir uma visibilidade? Chamar atenção de algum jeito. Ontem a gente estava aqui com a mocinha, a Mariana Nolasco, que com a câmera de casa e não sei o que, conseguiu uma ascensão. Hoje ela tem milhões de seguidores no YouTube. Onde eu quero chegar? Eu acredito que dificilmente um negro que chama atenção, ele vai passar despercebido. Você pega, mas existe o Brasil preconceito com o nordestino. Tá aí o Whindersson Nunes, o segundo maior canal da internet e tal. O ponto que eu quero chegar é, se um negro é talentoso, não é porque ele é negro, porque ele é branco, o cara ele vai conseguir a luz dele. Mas voltando ao início da minha fala, o ponto de partida é diferente. Então, para essa realidade de televisão, de internet, o cara só pelo fato dele ter um computador, ter uma câmera, lá na favela, é muito difícil do cara conseguir esse tipo de coisa. O meu ponto é, eu vejo mais necessidade do Ministério Público, dessas entidades ficarem vendo a base do que ficar na televisão enchendo o saco. Vocês têm que contratar. Tem outra coisa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Amanhã, esses caras estão aqui querendo impor cota no Morning Show. Então, você não acha que seria legal se tivesse mais diversidade na bancada? Eu acho. Eu, por exemplo, tenho que falar por pessoas aqui que eu acho que teriam mais lugar de fala do que eu. E a gente já teve aqui no programa, em outros tempos, a gente está nessa formação, mas a gente já teve aqui no Morning Show. Outras formações, com o Robson também aqui presente com a gente. Agora, é uma questão que... Agora, você tem um membro aqui, Edgar, porque o Ministério Público exigiu, eu acho que a pessoa tem que se qualificar. Nisso eu concordo com o Caio. Eu acho que o foco tem que ser na base mesmo, para as pessoas serem capacitadas e lutarem de igual para igual. O poder público na iniciativa privada cria uma geração de postiços. Tem que ter a separação igreja e Estado. Que história é essa de Ministério Público criar cota para novela? Qual é, meu?
Mas exemplo, não é um realidade... ponto. Peraí, só deixa eu. Fala aí. Não seria um ponto de intersecção entre os mundos que a gente persegue? Se a gente tem nesse momento as cotas, seja lá para a universidade, seja lá para essa função que a gente está discutindo aqui, da exposição e da presença da pessoa negra nas emissoras, não é um caminho, um processo pelo qual a gente está passando para chegar numa situação que a gente vislumbra e persegue como o ideal? Agora, fala-se em meritocracia. Como meritocracia, se a gente tem desigualdades fundamentais e primordiais, que até chegar no ponto em que a gente está discutindo, tem uma série de coisas que acontecem durante uma vida toda que não permitem o acesso a essas pessoas. A gente sabe disso. Sim, isso é um sabemos. dado verdadeiro. Então, eu sei que eu vou usar um exemplo que muita gente vai falar, mas não tem nada a ver, é uma contra outra, realidade muito imensa. Mas você precisa de cota para branco, então, também no mundo do futebol? Por quê? O que os caras têm... Calma, Paulinha, não faz essa cara, eu vou chegar lá. Você tem pro sujeito ele ter uma chance, pra ele ter visibilidade, ele tem o quê? Que treinar, desenvolver e tal. O acesso a um campo, ele só precisa de uma bola e um espaço grande. Então, essa molecadinha que é negra, que cresce em favela, que é pobre e tal, tem acesso a isso sem botar a mão no bolso e vai. Agora, para você ter acesso à universidade, à televisão e tal, você precisa de ferramentas que custam dinheiro. O futebol, pra você ir treinando desde pequeno, você não precisa de dinheiro. Então, por isso que você vê uma série de negros e tal, que é onde eles estão mais na periferia, pelo contexto histórico que eu mencionei, eles não precisam botar a mão no bolso e vão se desenvolvendo. Nesses ambientes que precisam de cursinhos caros e tal, não tem. Mas aí eu vejo uma necessidade do Ministério Público agindo mais na base, vendo, falou, peraí, aqui é que tá o erro. Não é na televisão que tá o erro, vamos pegar no pé do... Não é ali nesse pé que você tem que pegar, você tem que olhar pro outro lado. É educação de base, né? É o que você tá falando, na verdade. Bom, eu agora nesse momento, como eu desejaria ter uma pessoa aqui, um negro, para poder dar uma opinião a respeito desse assunto. Pois né? é. Bom, vamos lá. Seria bom? Seria ótimo.